E aí, rodada completa, né, da Série B do Campeonato Brasileiro e rodada bastante importante, porque mais uma vez tivemos troca de liderança. Né? O Novo Horizontino, que era o terceiro colocado, assume a liderança do campeonato. O Mirassol, que era o líder do campeonato, cai para a terceira colocação. Né? Então tivemos aí uma rodada bastante importante. Outro ponto foi a queda aí do Sport na tabela de classificação. Ele que estava a 3 pontos da zona de classificação. Não, estava a 3 não, estava menos pontos, porque o Vila Nova vencendo o seu jogo, né? Estava com 33 e o Sport 32. Então, o time do Sport se afasta da zona de classificação com o resultado de ontem. E realmente não foi uma partida muito boa não, né? Partida bem ruinzinha da equipe do Sport. Mas, enfim. E também a gente teve uma equipe do CRB que agora se aproxima e é o porteiro da zona, né? É o time que está abrindo aí os times que estão fora da zona do rebaixamento. Apesar de estar bastante distante ainda, né? Mais de uma rodada de distância, agora fica em uma situação que já é bem mais delicada. Né? Não tem mais aquela brecha, outros times no meio do caminho, né? E na próxima rodada, inclusive, tem um duelo direto contra a Chapecoense, na casa da Chapecoense, em que o CRB, como visitante, ainda não ganhou, né? Mas que a Chapecoense também de mandante não vem aproveitando bem. Mas daqui a pouco a gente fala aí sobre a próxima rodada. Vamos lá. Começando aí pela vitória do Novo Horizontino contra a equipe do Ituano. Não titubeou, né? O Novo Horizontino ganhou o seu jogo e assumiu a liderança. Por conta dos tropeços ali de Santos contra o Guarani e do Mirassol contra o Botafogo. O Santos perdendo para o Guarani, cara, o último colocado é perdendo não, né? Empatando, mas mesmo assim esse empate é um empate que é para se lamentar demais para a equipe do Santos, porque é o último colocado do campeonato. E eu sempre falo, um time que quer subir, um time que almeja a liderança, não pode perder pontos para times da zona de rebaixamento, principalmente sendo o lanterna da competição. Mesmo que o Guarani tenha melhorado em nível de apresentação, mesmo que o Guarani tenha evoluído, o Santos não pode titubear desse jeito, não pode vacilar desse jeito. Poderia ser o líder do campeonato se tivesse ganho essa partida, mas vacilou. E o Mirassol também, né, contra o time do Botafogo. Botafogo que dá uma subida boa aqui na tabela, né? Ele sai dessa berlinda aqui embaixo, mas mesmo assim é o time que brigava pra fugir da zona do rebaixamento. E o Mirassol, como líder, jogando como mandante, não poderia desperdiçar esses pontos, principalmente perder esse jogo, né? Então, às vezes esse jogo aqui pode ser aquele jogo que no final do campeonato a galera vai olhar e aquele tropeço contra o Botafogo de São Paulo dentro de casa, ali perdeu o acesso, ali perdeu o título. São jogos como esse que a gente observa no futuro e percebe o quão falta esses pontos fazem. O Amazonas venceu aí a equipe da Ponte Preta, né? 2-1 para a equipe do Amazonas. Amazonas dá já uma respirada muito boa na tabela, né? Vem para 30 pontos, abre 10 pontos de diferença para a zona do rebaixamento. Então vem bem, né, a equipe do Amazonas. Tinha já vencido, foi a equipe do CRB, né? 2 rodadas atrás, se não me engano. Não, na última rodada mesmo, né? Na última rodada tinha vencido a equipe do CRB. Um duelo direto entre os dois e agora vence a equipe do Ponte Preta, que também aí é um duelo direto, né? Joga a Ponte Preta mais lá pra baixo e agora ultrapassa a própria Ponte Preta, né? Bem aí a equipe do Amazonas nas últimas rodadas. O Vila Nova venceu a equipe do Operário, o que faz com que o time garanta a sua vaga aí no G4 do campeonato, né? Então, belo resultado aí para a equipe do Vila Nova. Já tinha falado sobre esses dois jogos aqui, Guarani, Santos, Mirassol e Botafogo. América e Chapecoense. Mais um tropeço do América, né? E olhando aí a sequência do América, América, Mineiro, o gol. É um time que, pô, nas últimas rodadas acabou... tem alguns bons resultados, mas em geral o time vem caindo demais de produção, né? De uma maneira geral. O time, olha aqui, nos últimos 8 jogos, né? Mesmo sem perder a 9 jogos, são 2 vitórias apenas nesses últimos 9 jogos.
E se for olhar um retrato assim, tirando essa vitória aí contra o Ferroviário, são 7 empates e uma vitória. Então, em 8 jogos, 10 pontos é um aproveitamento ruim. O que faz com que o América não esteja entre os 4 primeiros colocados, né? E se continuar nessa pegada de empatar muitos e muitos jogos, vai ter essa desvantagem de exatamente o critério de desempate, né? Se na próxima partida, por exemplo, o Vila perde e o América empata, o América está muito atrás nos critérios de desempate. Até times abaixo do América hoje têm mais vitórias do que o próprio América. Então, é um ponto a se pensar também. Mas, principalmente, deixar pontos pelo caminho. O time do Vitória, do América, deu essa queda aí na tabela de classificação. Era um time que brigava pela liderança e agora já não é nem mais time de G4. Então tem esse detalhe também, né? Deixa muitos pontos pelo caminho. O CRB perdeu para a equipe do Ceará. Eu até estava imaginando que seria um momento em que o CRB iria dar uma reviravolta. Até porque a gente teve esse duelo já há alguns dias atrás pela Copa do Brasil, né? O time do CRB tinha vencido o Ceará nesse duelo, né? Lá e cá, por exemplo, e se não me engano, até no Campeonato Brasileiro, o time do CRB tinha vencido o Ceará na casa do Ceará. Se não me engano foi assim, mas eu lembro que foram 3 jogos em sequência, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa do Brasil, que o CRB não perdeu para a equipe do Ceará. E eu lembro bem de falar sobre esses jogos. O CRB jogou melhor do que o time do Ceará, mas não sei o que aconteceu, né? De lá para cá, o time do CRB nas últimas rodadas tem desandado, né, e tem caído pelas tabelas, perdeu a invencibilidade dentro de casa, né, e já perdeu mais outro jogo. Então, se não me engano, são 3 derrotas consecutivas, né? O time... 3 não, 4. Vem há muitos jogos sem vencer a equipe do CRB e isso está fazendo o time despencar na tabela. Então, mais um jogo ruim e a segunda derrota consecutiva como mandante. O time do CRB não tinha perdido no Campeonato Brasileiro, não perdia desde a Copa do Nordeste na fase de grupos, dentro de casa. E, se não me engano, pelo Campeonato Brasileiro eram não sei quantas rodadas de invencibilidade dentro de casa. Agora já são 2 derrotas consecutivas. Goiás 4-1 em cima do Brusque, dá uma revigorada aí a equipe do Goiás, né? Volta a subir um pouco na tabela, volta a ficar mais ou menos próximo aí do G4, mas ainda são 4 pontos de diferença. O Avaí venceu a equipe do Paysandu. Paysandu aqui, né, não tá numa posição confortável, e o Avaí, mesma coisa do Goiás, né, sendo que tá um pouquinho melhor, tá a 2 pontos do G4, né, então se aproxima bem aí a equipe do Avaí. E ontem, para encerrar a rodada, o Sport, que fez uma partida ruim contra o Coritiba, perdendo esse duelo como mandante, né? Uma partida muito ruim realmente. Coritiba, que era o time que estava aqui na beira da zona do rebaixamento, mas já são agora 2 vitórias consecutivas, né? E o Coritiba dá uma respirada muito boa na tabela. Mas estava preocupando muito a equipe do Coritiba. E ganhou do Sport agora, até me surpreendeu, porque um time que apresentou o futebol que o Coritiba apresentou, não era um time de estar lá na briga contra o rebaixamento, cara. O time do Coritiba jogou melhor do que o Sport, pelo menos no momento em que eu estava acompanhando, né, no primeiro tempo. O time do Coritiba estava melhor do que o Sport, jogou melhor do que o Sport, né? Chegou mais no ataque, deu aperto, deu sufoco no Sport. Só mais ou menos ali na reta final do primeiro tempo, o Sport teve algumas escapadas, deu uma acordada no jogo, mas de uma maneira geral, o primeiro tempo o Coritiba jogou melhor do que o Sport, né? E aí bicho, quando chegou perto do intervalo, eu já, meu irmão, eu não tô aguentando mais, eu tava com dor de cabeça, de sono ontem, né? E aí eu acabei indo deitar pra ir dormir, aí mexo pra lá, mexo pra cá, peguei o celular pra olhar assim, pô, 1-0 Coritiba, né? E aí foi complicado, mas peço até perdão por não ter colocado o pós-jogo Sport e Coritiba no Nordeste em campo, mas foi exatamente por isso, velho. Ontem eu tava acabado, já era final da noite, né? Se o jogo fosse mais cedo, eu teria acompanhado bem, né? Mas, pô, foi dando 9h30 por aí, eu já tava acabado, velho. Cansado. Então acabei não fazendo vídeo, né? E nem acompanhei o jogo inteiro, pra falar a verdade. Perdão aí pra torcida do Sport. Mas realmente é preocupante.
time do Sport que mudou de treinador com alguns argumentos em que eu discordei, né? Exatamente porque você vai contratar um treinador com qual certeza de que ele vai ser o ponto de melhora na equipe? Qual treinador de nível assim de Série B, por exemplo, vai mudar esse time do Sport para dar uma arrancada nesse momento? E eu dizia, pô, é muito difícil que chegue alguém e que faça esse trabalho. Que chegue alguém aí que vá realmente revigorar, revitalizar a equipe do Sport. E aí o Guto Ferreira não tá sendo esse cara, né? Então, esses foram os jogos aí da rodada e alguns comentários aí sobre a tabela de classificação da Série B.